Eu quero ler com você um livro, o 6º livro da Bíblia, o livro de Josué, no capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 9. Está escrito assim: olha, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Está ali, mas eu vou ler novamente, que eu quero ficar aqui com a parte B do versículo que fala assim: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. Oh, que certeza maravilhosa que Deus nos dá na palavra dele, né? Senhor, nos ajude e nos abençoe a falar do teu nome. Nós precisamos de ti. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu estava lendo a Bíblia Sagrada a respeito de pessoas que estavam auxiliando alguém, e eles para eles não havia nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva. Eles estavam auxiliando porque eles tinham no coração deles o desejo de servir, o desejo de ajudar. E como é importante e é interessante, irmãos. Você sabe que a gente tem uma vontade tão grande de servir. Às vezes nós ficamos dentro da igreja e, infelizmente, às vezes, nunca nos vem nada às mãos para nós fazermos. Nunca nos vem. Talvez porque a gente não se dispõe, talvez porque a gente tem alguma coisa para fazer, mas a gente acha que é para outro fazer, para a gente não é para fazer. A gente acha que a gente é um assistente apenas na igreja, de só vir na igreja, vim 1h30, vou embora e pronto, acabou. Acabou o relacionamento com a igreja, acabou o relacionamento com as pessoas, acabou. Mas é tão bom. Você sabe, quando eu me converti, eu e o missionário Zacar, que está aqui em Ouro Fino, eu não me recordo agora o nome do pedreiro na igreja, lá em Jundiaí, não me recordo o nome dele, não recordo. Mas ele estava fazendo uma ampliação da igreja, aonde iria ser usado para a escola bíblica dominical. E pediram para nós ajudar, fiquei tão feliz, irmão, e ficamos lá ajudando do começo até o final do trabalho. Não foi um dia só não, foram vários dias, e aquela satisfação, aquele prazer de fazer algo, de sentir-se útil na obra de Deus. Porque sentir-se útil na obra de Deus não é apenas você subir num púlpito e pregar o evangelho. Sentir-se útil na obra de Deus é você cooperar com o bom andamento, com o desenvolvimento das coisas que estão dentro da igreja, porque aquilo que é feito em prol da comunidade que ali está, da comunidade que ali frequenta, da comunidade que ali participa. E muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa, irmãos, e Deus está olhando a intenção do nosso coração. E muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo, a gente não prevê nada no futuro, a gente não está enxergando nada no futuro, mas aquilo que a gente está fazendo, que parece uma coisa muito simples, às vezes Deus está olhando a nossa vida, o nosso coração, e aquilo é o início de uma preparação para algo que Deus tem para fazer conosco e através de nós no amanhã. Você sabe, Elias, ele teve um auxiliar, um ajudador, chamado Eliseu. Eliseu, ele começou a ajudar Elias, e talvez ele não previa qual era a intenção, no que aquilo iria dar, o que iria acontecer, né?
Mas ele começou a andar tão perto de Elias, tão perto de Elias, tão perto dele, mal sabia ele que ele iria ser o sucessor de Elias. Mal sabia ele. Ele talvez começou a servir aqui, ajudar o profeta Elias, sem prever nada do amanhã. Mas o Senhor colocou ele ao lado de Elias, porque o Senhor sabia que ele seria um substituto de Elias, porque Elias ele haveria de ser arrebatado aos céus, como ele foi na carruagem de fogo, né? Como a Bíblia fala, foi arrebatado aos céus. E antes de ser arrebatado, logicamente, Eliseu falou para ele assim, Elias informou Eliseu, Elias sabia o que ia acontecer com ele, Deus havia mostrado para ele. Ele falou, olha aqui, eu vou ser arrebatado, vou ser tirado da terra. E Eliseu falou para ele, se assim for contigo, então eu quero receber a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Se você vir minha capa cair, a hora que eu for arrebatado, então você vai receber essa porção dobrada. E foi o que aconteceu. Ele recebeu uma porção dobrada. E Eliseu fez tudo em dobro daquilo que Elias havia feito. Tudo em dobro, né? Uma outra pessoa, meus irmãos, que estava, ele não sabia, esse moço chamado Josué, ele não sabia, mas o versículo 1 inicia-se assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, né? Então, irmão, Josué, ele estava andando com Moisés, ele era o capitão dos exércitos de Israel, Josué. Numa batalha, certa ocasião, Moisés, os amalequitas, eles vinham e eles destruíam, eles roubavam, eles saqueavam tudo que os israelitas tinham. E num dia, eles se cansaram disso, e houve uma batalha entre eles, e Moisés, ele subiu no monte, e ele começou a orar, e com as mãos levantadas, ele estava orando ao Senhor. Enquanto ele conseguia permanecer com as mãos levantadas, orando em sinal de oração ao Senhor, e orando em verdade, Israel prevalecia. Um segredo para você. Você quer prevalecer sobre as coisas? Siga o exemplo da Bíblia Sagrada. Ore. A oração, ela é imprescindível, ela não pode faltar na vida do cristão. Cristão que não ora não é alguém firme. Cristão que não ora não é alguém que consegue suportar as adversidades da vida. Cristão que não ora é alguém que não está pronto para suportar os revés da vida, não está pronto para suportar as tempestades da vida, não está pronto, ele afunda. Então, a Bíblia toda, desde o início até o final, ensina-nos a oração. Então, enquanto ele estava orando, Israel prevalecia. Mas vejam bem uma coisa, a batalha, ela não se resolve do dia para a noite, não se resolve em algumas horas, em 1 hora, 2 horas, 3, não se resolve. A batalha dura-se dias, e logicamente o que aconteceu? Uma coisa natural, os braços de Moisés foram pesando, o braço dele foram pesando e foram abaixando, e quando o braço dele começou a abaixar, os amalequitas começaram a prevalecer sobre os israelitas. Aí veio Arão, irmão de Moisés, de um lado, e Ur é uma pessoa anônima, tem pouquíssima coisa a respeito. Arão, a gente sabe que ele era irmão de Moisés, ele era sacerdote. A gente sabe tantas e tantas coisas que aconteceu com Arão e através de Arão. Mas Ur, nós não sabemos quase nada a respeito dele. Mas nós sabemos que o sacerdote ora, mas não somente o sacerdote tem que orar, ou auxiliar, ou ajudar em oração. Aquela pessoa que está no anonimato também, aquela pessoa que não tem o nome reconhecido, porque ela nunca se expõe, mas é uma pessoa importantíssima quando diz respeito à oração. E Ur, ele veio de um lado e Arão do outro, e eles levantaram os braços de Moisés,
e ficaram segurando os braços de Moisés, né? Os braços de Moisés. Agora, por quanto tempo eles ficaram segurando? Eles ficaram segurando até o momento em que Deus, através de Josué, que era o capitão dos exércitos, deu a vitória a Israel contra os amalequitas. Quanto tempo você tem que orar? Você tem que permanecer, eu tenho que permanecer em oração, porque a oração, ela não se sucumbe, e você também não vence batalhas duras por orar meia hora na semana, 15 minutos num dia, não. Tem muita batalha, meus irmãos, que nós devemos gastar bastante tempo. O tempo, quem sabe, que você gasta assistindo televisão, que não tem que acrescentar nada na vida. O tempo que você gastando com tantas e tantas coisas que não tem acrescentado, não que seja proibido, não é proibido, mas a gente tem que saber escolher a boa parte. A boa parte não nos é tirada. A boa parte não nos é tirada. E quando nós escolhemos a boa parte nos traz bênçãos. Nos traz bênçãos. Então, meus irmãos, esse moço chamado Josué, a Bíblia fala que ele era um auxiliar de Moisés. Você acha que ele sabia que ele haveria de ser o sucessor de Moisés? Você pensa que ele sabia que ele haveria de ser o sucessor? Ele foi pego de surpresa quando o escolhido fora por Deus. Quando o escolhido fora por Deus, foi pego de surpresa. De surpresa. Irmão, Deus não chama as pessoas que se acham autossuficientes. Deus não chama esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa que se acha autossuficiente, qualquer coisa que Deus fazer em favor da vida dela, ou através daquilo que ela possa exercer, ela vai achar que foi através do esforço dela, foi através da capacidade dela, foi através do conhecimento dela, foi através da sabedoria dela. Eu só quero lembrar você uma coisa que Jesus Cristo disse. Ele chamou os seus discípulos e disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Não pode. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Nada. Logicamente, o Senhor está se referindo às tarefas espirituais que nós temos que exercer, porque Ele falava para as pessoas que Ele havia escolhidos para serem pessoas que seriam seus auxiliares, seriam seus ajudadores. E eu fui buscar, irmão, e você vai entender por que eu vou falar isso. Eu fui buscar a palavra auxiliar. Logicamente que auxiliar é aquele que auxilia, né? Aquele que ajuda, aquele que acode, aquele que socorre. Pessoa que oferece ajuda, que presta auxílio. Agora preste atenção no que eu vou ler para você agora, de Isaías capítulo 41, versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que o seguro pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Não tema, eu o ajudarei. Eu ajudarei, não tenha medo, eu ajudarei. Então, eu estou olhando para o Senhor como alguém que me auxilia em situações que aparentemente me são totalmente desfavoráveis e que vêm a provocar medo em mim, temor em mim. Então, o Senhor fala para mim e fala para você que não é para nós temermos, porque nós teremos o quê? Teremos a ajuda dEle. Ele vai nos ajudar. Então, quando Josué foi escolhido por Deus, está escrito assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
meu servo está morto, agora, pois, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, irmãos, a palavra do Senhor Deus para Josué não era uma palavra de temor, não era uma palavra de medo, era a palavra de encorajamento. E por que era uma palavra de encorajamento, irmãos? Por quê? Porque haveria necessidade, mediante a circunstância que iriam se apresentar, haveria necessidade deles terem coragem. Terem coragem. Por que terem coragem? Porque eles iriam enfrentar situações adversas, muito adversas, e essas situações poderiam trazer ao coração deles temor, medo, insegurança e os abater diante das dificuldades que haveriam de se apresentar no momento em que eles vão atravessar o Jordão para entrar, saírem do deserto, atravessando o Jordão para entrarem na terra prometida. O que o Senhor Deus fala para Josué e para todos os israelitas? Se preparem. Se preparem para atravessar do outro lado. Se preparem para entrar na terra prometida. Se preparem porque a terra eu dei a vocês. Eu dei a vocês. E olha, ele fala assim, como eu falei para Moisés, Moisés, aonde você pisar a planta dos teus pés, eu tenho te dado. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Tem muitas pessoas que usam esse versículo e eles saem aí para lugares, colocam o pé num lugar e falam, esse lugar é meu porque Deus me deu, Deus falou onde colocar a planta dos meus pés, Deus me dará. Não, é conversa fiada, não existe isso, irmãos. Não existe isso. Não existe isso. Se nós analisarmos o contexto do que está escrito, o Senhor Deus definiu um território, e dentro desse território, aonde Moisés colocasse, território definido por Deus, aonde Moisés colocasse a planta dos pés dele, então Deus lhe haveria de dar. A mesma palavra ele fala com Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, nesse limite aqui que eu estou te falando, olha aqui que ele fala. Ele diz assim, ó, ele fala assim, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá ao limite. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora presta atenção, irmão. O Senhor infundou limites. Esse território que eu dei para vocês foi a promessa que Deus havia feito há mais de 400 anos atrás para Abraão. Que ia tirar o povo da escravidão do Egito, iria conduzi-los para a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, a terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão, a terra que Deus prometeu a Moisés, que é a mesma terra, porque Moisés era descendente, a terra que Deus prometeu a todos os israelitas, porque todos eles eram descendentes de Abraão. Havia um limite dentro dessa terra que eu dei para vocês. Então aonde vocês colocarem a planta dos seus pés aqui, eu tenho dado a vocês. E por que Deus falou isso, irmãos? Porque havia naquela terra muitos habitantes, muitos moradores, muitas pessoas que eram possuidores da terra. Não lhes pertencia, mas eles haviam tomado posse. Mas Deus, que é o Senhor de todas as coisas, Ele determinou que aquela terra
antes de ser habitado por esse povo todo, já era uma terra destinada ao povo de Israel. O povo de Israel. Então, quando Deus os tira de lá, Deus fala para Josué. Eu falei para Moisés assim, e eu confirmo a palavra para você. Aonde você colocar a planta dos seus pés dentro desse limite aqui, eu tenho lhe dado. E ele fala isso, prepare para entrar na terra, porque lá na terra tem muitas pessoas lá, tem os gigantes, tem os amalequitas, tem os moabitas, tem muito povo ali. E vocês vão ter que combater. Vocês vão ter que lutar. Mas a terra eu já dei para vocês. Vocês não vão entrar lá e o povo vai sair espantado de lá, não. Não é vocês vão entrar lá e vocês vão tomar posse daquilo que é de vocês, porque eu tenho dado para vocês. Então, aonde você colocar a planta dos seus pés, nos limites que eu tracei, aí é seu. Eu contei uma coisa aqui, eu vou repetir para vocês. Muitas vezes, esses jargões aí, essas frases que a gente ouve, às vezes, imaturamente, a gente ouve e a gente toma aquilo como uma verdade, e que realmente não é uma verdade destinada a nós, é uma verdade destinada a Josué, a eles ali. Muito embora isso não quer dizer que não tenha coisas ali que são proclamadas à igreja, porque o que tem no Velho Testamento e que é proclamada para a igreja, no Novo Testamento, então, ela se repete. Se repete. Tem muitas coisas que não se repetem no Novo Testamento. Não se repete. Eu, certa ocasião, isso não lembro quantos, mais de 30 anos atrás, bem mais de 30 anos atrás, eu morava numa casa no Jardim Olímpico, e na frente da minha casa tinha um terreno de esquina, um terreno bonito. Era meio lote, mas era um terreno muito bonito. E a gente, irmão, a Bíblia fala, onde você colocar a planta dos teus pés, lá é teu e tal. O pastor Fernando, a inocência, né? Início de ministério, muito tropeço, muita coisa aqui, né? Peguei o azeite, fui lá, Wesley, fui lá, botei o meu pé naquele lugar lá, ungi, a gente, Deus, o Senhor vai me dar, porque tem... Depois de um mês venderam o terreno, o cara começou a construir lá no terreno. Entendeu, irmão? Então tem muitas coisas que se usam e que Deus não tem nada a ver com aquilo. Deus destinou aquilo para... Se não estiver lá no Novo Testamento, repetindo o que está no Velho, repetindo lá, não é para a igreja, não é para nós, não é para nós. Mas eu estou falando para os irmãos aqui, de que a pessoa, às vezes, ele está ao lado de alguém, mas ele não sabe qual é o propósito que Deus tem de ele estar ao lado dessa pessoa. Às vezes ele não sabe. E às vezes Deus está preparando essa pessoa como sucessor do outro, e ela não percebe, ela não sabe, ela não tem conhecimento, ela não sabe. Então, irmão, olha aqui, faça o melhor. Se você for ou estiver colocado ao lado de alguém, se você estiver trabalhando, faça o melhor para o seu patrão. Faça o melhor. Não amaldiçoe o seu trabalho, não amaldiçoe o teu emprego. É de lá que você ganha o pão, é de lá que você ganha o dinheiro para trazer para a tua casa, para sustentar a tua família, para pagar as contas de água, de luz e tantas outras coisas. Não amaldiçoe, não amaldiçoe, não amaldiçoe. Abençoe, abençoe e faça o melhor. A Bíblia fala que nós temos que fazer para os homens como se nós estivéssemos fazendo para Deus. E fazer para Deus é buscar fazer sempre o melhor. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Ele é o melhor. E nós podemos sempre oferecer para Deus aquilo que é
de melhor. Então, quando eu fizer alguma coisa em favor de alguém, eu não vou pensar que eu estarei fazendo para beneficiar aquela pessoa, ou eu vou estar fazendo para Deus. Para Deus. Vou fazer de bom grado, vou fazer com alegria, vou fazer com disposição. Eu vou fazer como se estivesse fazendo para Deus. Porque às vezes você é colocado ao lado de alguém e você não sabe. Mas Deus pode ter um plano muito grande, um projeto muito grande com a sua vida perto daquela pessoa. Está me entendendo? Está me entendendo? Deus pode ter um projeto que você não está enxergando, que você não está vendo, que você não está presenciando, você não está conseguindo enxergar além daquilo, e às vezes Deus está pesando o teu coração para ver quais são as tuas reações, quais são as tuas reações, suas reações, e dependendo das suas reações, você poderá prosseguir adiante e crescer, ou então Deus fala assim, esse não dá, e fica lá daquele jeito lá, e fica lá patinando, fica lá uma pessoa insatisfeita, fica lá uma pessoa reclamando, fica uma pessoa murmurando, fica lá uma pessoa... Irmãos, a Bíblia fala aqui, então havia um limite. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora veja bem, no versículo 6 fala assim, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quando é que eu preciso ser forte? Quando é que eu preciso ser corajoso, irmão? Quando é que eu preciso? Você não enfrenta a situação que você perde totalmente a coragem, perde totalmente o ânimo. O que nosso Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Não se atemorize, né? Então, aquilo que está no velho, repete-se no novo. Não tenha medo de situações. Não tenha medo de situações, creia no Deus que você faz profissão de servi-lo, porque o Deus que você faz profissão de servi-lo é o Todo-Poderoso que reverte toda e qualquer situação, basta você não se entregar às forças contrárias, basta você não se entregar ao aborrecimento, ao desânimo, e você pode perder a perspectiva, a expectativa, você pode perder, mas Deus, Ele é poderoso para renovar em teu coração isso. Deus, Ele é poderoso para trazer esperanças em seu coração. Deus, Ele é poderoso, porque o Deus que você serve, amado, Ele não é uma pessoa de braços cruzados. Jesus Cristo disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, eles trabalham para nos ajudar, para nos abençoar. Esforça-te porque eu te ajudarei. Eu vou te auxiliar. Eu estarei com as mãos estendidas. Eu vou segurar você pelas mãos e vou fazer com que você atravesse situações que você não tem capacidade sozinho de atravessá-las. Mas eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, eu vou fazer você alcançar. Que ele fala aqui e fala também no Novo Testamento, né? Então, seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente uma coisa, seja forte, repete várias vezes, seja forte e corajoso. Tenha cuidado, isso é importante, hein? Tenha cuidado de obedecer a tudo que a lei, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Proteção da palavra,
Quando você anda na palavra, você é protegido pela palavra. E você, só de andar na palavra, o teu caminho é um caminho próspero. Está escrito, né? Aqui. Não deixe de falar do livro dessa lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar, dentro daquilo que Ele tem traçado para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, por favor. Senhor Deus, meu amado Senhor, obrigado, Jesus. Nós não somos dignos sequer de levantar a nossa voz e nem os nossos olhos na tua direção, porque tu estás nos céus e nós estamos na terra. Mas, ó Deus, nós não podemos, Pai querido, ter uma falsa humildade e rejeitar tudo aquilo de benefício que o Senhor nos proporcionou e descrito está na tua palavra. Senhor, obrigado por ter as mãos estendidas sobre a nossa vida. Obrigado por ter as mãos estendidas sobre a vida desse meu irmão. Obrigado por ter as mãos estendidas sobre a saúde do meu irmão, sobre o trabalho do meu irmão. Obrigado porque, Senhor, se há alguém aqui no nosso meio desempregado, Senhor, eu sei que o Senhor está abrindo a porta do trabalho. Eu não sei quem é, mas o Senhor está falando ao meu coração. Senhor, obrigado, obrigado, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, por abençoar, por abrir a porta, Senhor, para essa pessoa. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por guardar esse meu irmão, essa minha irmã, com saúde. Obrigado por estender, Senhor, meu Deus, as tuas mãos na família desse meu amado que aqui está, e desse que me assiste aí, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado por estender as tuas mãos lá onde o teu nome está sendo respeitado, reverenciado, invocado, chamado, clamado. Obrigado, Senhor meu Deus e meu Pai querido, porque a tua fidelidade, Senhor Jesus, é a toda prova. E obrigado porque o Senhor está abençoando. Obrigado, Senhor, porque quantas promessas existem da parte de Deus. Tem Jesus Cristo sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nós. Abençoe, Senhor meu Deus, continuamente a vida desses teus filhos. Eu sei, Senhor, que no mundo nós temos aflições. Eu sei que no mundo nós temos, Senhor meu Deus, diversas, ó Senhor meu Deus, as mais diversas maneiras, jeitos e modos, Senhor, meu Deus, de provas, de tribulação, de tantas coisas, Senhor, que se levantam contra nós, mas nenhuma delas, ó Senhor, consegue nos deter, porque a tua palavra fala que o Senhor está ao nosso lado e nos ajudará. Apenas seja forte, apenas seja corajoso, apenas não desanime diante dos obstáculos, não se turbe o teu coração, não tenha medo, não se turbe a tua vida, não traga preocupações excessivas para dentro da tua alma, não traga dificuldades excessivas para dentro de você, coisa que você não consegue resolver. Deixa nas mãos do Senhor e deixa Deus tomar conta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por esse meu irmão que está nos assistindo agora, nos acompanhando agora, na família dele, Senhor, meu Deus e meu Pai, quem sabe alguma coisa que está trazendo preocupação para essa família. Senhor, é uma preocupação com algo que eles não podem resolver, não podem solucionar, mas eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, toma o sentimento deles, ó Senhor, abençoa-os, ó Senhor, cria no coração deles
uma expectativa, uma perspectiva de melhora, Senhor. Meu Deus, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que reverte quadros e situações. E em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa todos, amados, que aqui estão conosco também. Senhor, Jesus, eles estão aqui. Eu não conheço o coração de nenhum deles. Eu não sei o que está dentro deles, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu não sei, ó Deus amado, o que está dentro da alma deles. Não sei. Meu Deus, não sei se alguma coisa está os afligindo. Não sei se eles estão sentindo temor, medo por alguma situação. Mas o Senhor é o maior de todos. E o Senhor está conosco, Senhor. E o Senhor nos diz, não tenha medo, não se apavore. Não temas. Eu sou contigo. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, porque a minha mão estendida está para te ajudar, para te fortalecer, para te dar a bênção da vitória, acima de qualquer circunstância de natureza humana, de coisas que está sendo gerada, formada, e de qualquer coisa também de âmbito espiritual, na alma. O Senhor te dá vitória, meu irmão. O Senhor te dá vitória. O Senhor te dá vitória. O Senhor te ajuda. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Ele nunca desampara. Ele nunca abandona. Ele não vira as costas para nós, não. Ele não nos vê em perigo e fala, agora você se vira, não. Ele não faz isso. Ele fala para você, permaneça na minha presença e você vai ver o que vou fazer. Você saberá o que vou fazer. Porque os meus pensamentos para ti são pensamentos de paz. São pensamentos de segurança, diz a palavra do Senhor. E aquilo que está escrito no Velho, acontece no Novo também. Deus nos protege. Deus está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado.